Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é pirâmides ecológicas. Vamos entender melhor esse tema? Habilidades e objetivos da BNCC. A habilidade prévia, descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Segunda habilidade, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais. Um termo muito estudado dentro da biologia é a ecologia. A ecologia é o estudo da interação entre os seres vivos. Como que os animais de um ecossistema interagem entre si? Como que é o seu modo de vida, a sua alimentação, a relação entre o ambiente não vivo? Tudo isso faz parte da ecologia. Isso é de fundamental importância. É importante, pois a preservação garante o sucesso das relações entre as espécies. Então, se eu sei qual é o modo de vida dessa espécie, como que é o seu ambiente, eu consigo entender como que é ou como que deve ser feita a preservação. Quais são os impactos ambientais que podem afetar essa espécie? O sucesso evolutivo dessa espécie. Então, a ecologia é muito ampla no sentido de você entender como que se dá essas relações em um ecossistema. Um outro termo muito comum na biologia é a biosfera. A biosfera é a região onde tem seres vivos, ou seja, todas as regiões do planeta que abriga a vida, que é possível o desenvolvimento da vida, é considerada a biosfera. Existem locais em que espécies conseguem ali sobreviver em condições absolutamente raras e extremas, lavas vulcânicas, regiões desérticas. Como isso é possível? Nós temos aqui a adaptação desses seres, adaptação a esse ambiente. São características que esses indivíduos possuem que conseguem permitir que ele viva ali nessa região. A biosfera estende-se desde a profundeza dos oceanos até o topo das montanhas. Conceitos importantes na ecologia. Hábitat. O hábitat é o local onde uma espécie vive. É como se fosse o seu endereço. Onde essa espécie sobrevive? Qual é o bioma que ela está? Quais são as características desse local? Se eu retirar essa espécie para outro local, eu teria um problema de adaptação? Será que essa espécie conseguirá se adaptar a um ambiente completamente diferente do seu hábitat natural? Nicho ecológico, um segundo termo. Nicho ecológico está relacionado à função daquele organismo naquele local. É como se fosse a profissão da espécie. Ou seja, qual é a sua função? Quais são as relações que ele estabelece nesse local? O seu modo de vida? Qual é a posição que ele ocupa? Ele é um produtor? Ele é um consumidor? Um terceiro termo relacionado à ecologia é as relações ecológicas. Aqui nós estamos falando mais uma vez sobre essas relações que se dão em um ecossistema. Como que uma espécie interage? É possível entender que se houver alguma mudança climática, essa espécie vai ter algum benefício ou prejuízo? Como isso se dá nas relações? Como isso vai afetar a sua vida? Uma forma gráfica de representar essas relações são as pirâmides ecológicas. Elas representam o fluxo de energia e matéria em um ecossistema. Como que a energia é dissipada nos níveis produtor, consumidor? Como que a energia é passada através desses níveis? Aqui nós temos a representação de uma pirâmide. Perceba, ela tem a base, a parte intermediária. Pode ser de três tipos. Nós temos as pirâmides de número, as pirâmides de energia e também as pirâmides de biomassa. Vamos conhecê-las? Pirâmide de número, ela representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Observe a imagem. Na base nós temos os produtores, que são seres, por exemplo, fotossintetizantes. Eles utilizam a energia luminosa do Sol e o gás carbônico na produção, na síntese de matéria orgânica, transformando em energia química. Então nós temos os produtores sempre em maior quantidade nesse tipo de pirâmide. Esses produtores servem de alimento para os consumidores primários. São assim chamados porque são os primeiros consumidores a utilizar a energia desses produtores. Nós temos também os consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários, consumidores terciários, que se alimentam dos secundários, e assim por diante. Um exemplo, 500 mil ervas de produtores
são necessários para alimentar 50 mil roedores herbívoros. Eles aqui estão como consumidores primários. 50 mil roedores herbívoros são necessários para alimentar 10 mil serpentes, que aqui está no nível de consumidor secundário. E essas 10 mil serpentes, ao longo do tempo, vão alimentar 10 águias. Então, a pirâmide de número é em relação à quantidade. Quantos exemplares, quantos indivíduos são necessários para alimentar a base e, consequentemente, a fase intermediária e a fase terminal dessa pirâmide de número. A pirâmide de número também pode ser invertida. Se eu tenho uma comunidade que o nível de produtores é baixo, o número relacionado é um pouco abaixo, consequentemente você tem a base dela menor. Então observe, produtores, você tem uma base menor, um maior consumo pelos consumidores primários, então você tem uma maior escala, e depois os consumidores secundários. Então, aqui como exemplo, nós temos uma única árvore de grande porte serve de alimento para um grande número de herbívoros. A árvore é uma só que ela já é suficiente para alimentar os consumidores primários que estão acima da pirâmide. Pirâmide de biomassa. Representa a quantidade de matéria orgânica presente nos corpos dos organismos em cada nível trófico. Observe a imagem. Nós temos 10 mil quilos de ervas. Esses 10 mil quilos de ervas dos produtores são necessários para alimentar 1.000 quilos de consumidores primários. Essa quantidade disposta, então eu tenho 10 mil quilos de ervas, que é a matéria orgânica, que vai alimentar 1.000 quilos de consumidores primários, também na matéria orgânica. Essa matéria orgânica, para o nível superior, vai para 100 quilos de consumidores secundários. E depois 100 quilos de consumidores secundários, a matéria orgânica é necessário para alimentar 10 quilos de consumidores terciários. Então, a quantidade de biomassa de matéria orgânica que passa de um nível para outro está representada na pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, aqui representando também, nós temos 8 toneladas de alfafa, que alimenta 1 tonelada de bezerros, que alimenta 47 quilos, ou seja, a matéria orgânica necessária presente para a alimentação do adolescente. A pirâmide de biomassa, ela também pode ser invertida. Aqui nós temos um exemplo do fitoplâncton. O fitoplâncton é a parte produtora dos oceanos. Nós temos aqui uma menor quantidade de matéria orgânica, mas que é suficiente, essa quantidade de biomassa vai alimentar os consumidores primários, que são os pequenos animais presentes nos oceanos, que fazem parte também do plâncton. Pirâmide de energia, a única que não tem de forma invertida. O fluxo de energia através da cadeia alimentar diminui em direção aos níveis tróficos mais altos. Então perceba que nós temos a imagem da pirâmide. Os produtores têm a produção caracterizada por 10 mil quilocalorias. Esse nível de energia é consumido no nível acima, logo no nível dos consumidores primários. Então, essa energia que era acumulada na forma de 10 mil quilocalorias passa para o nível seguinte como 1.000 quilocalorias, porque parte dela se perde na forma de calor. No nível acima, nós temos 100 quilocalorias de consumidores secundários, ou seja, essa energia já passa para o nível superior, sendo como 100 quilocalorias. Também perde-se. E na próxima escala da pirâmide, nós temos 10 quilocalorias presentes nos consumidores terciários. Então, perceba que na pirâmide de energia é natural sempre que você tem um maior nível de energia na base, que são os produtores, e essa energia vai se dissipando e sendo utilizada pelos outros níveis e, consequentemente, ela vai diminuindo ao longo da pirâmide. Parte da energia é incorporada por cada nível trófico e a outra parte é dissipada em forma de calor. Mais um exemplo da pirâmide de energia. Aqui nós temos as plantas, seres produtores, que vai passar essa quantidade de energia para os herbívoros, que são os consumidores primários. Essa quantidade de energia incorporada e também dissipada na forma de calor passa para os carnívoros primários e depois para os secundários, sempre diminuindo o nível da tabela, sempre diminuindo a escala da pirâmide de energia. Agora nós vamos observar um vídeo sobre termos relacionados à ecologia. Eu espero você para realizar alguns exercícios.
Fala, galera! Chegou o salvador da pátria. Atenção pro Quer Que Desenhe. A missão de hoje é explicar ecologia só com esse mapinha. Mas primeiro, já parou pra curtir o Descomplica hoje? Não? Credo, cara! Aproveita, dá um pause, curte nosso vídeo, se inscreva no canal do Descomplica e não esquece. Para baixar esse mapa completo, basta acessar o link na descrição aqui embaixo. Voltando ao que interessa. Primeiramente, a ecologia não é só um nome legal. Ela é uma matéria interdisciplinar. E a ecologia é uma área bem ampla da biologia, pois estuda a relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Para entender melhor, vamos mostrar alguns conceitos. O hábitat é o lugar onde uma espécie vive, determinando a distribuição das espécies no ambiente. Nicho ecológico são as atividades de uma espécie, tipo sua profissão no ambiente. Pode ser o comportamento alimentar, se é carnívoro, herbívoro ou onívoro, por exemplo. Quando falamos em população, sabemos que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem e ocupam aquela mesma área, como a população do seu bairro. Já quando o assunto é comunidade, trata-se das populações de seres vivos de diferentes espécies, fauna ou flora, que mantêm relações entre si no mesmo hábitat. Ah, alguém mais ficou com saudade do Orkut? Não? Ixi, acho que eu tô ficando velho, hein? Não confunda! Ecossistema e biosfera são coisas diferentes. Ecossistema é quando os fatores bióticos se relacionam com os fatores abióticos. Ou seja, quando os organismos vivem em contato com a parte não viva do ambiente, como solo, temperatura ou a água. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, onde a vida é sempre possível. Podemos dividi-la em talassociclo, que é o ambiente marinho, de água salgada, liminociclo, os ambientes de água doce, as águas continentais, e o epinociclo, que é o nosso querido ambiente terrestre. Quer ir mais fundo ainda? Dentro do epinociclo temos os biomas, caracterizados como comunidades clímax deste ambiente. Os principais biomas brasileiros são a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. O manguezal e a mata de cocais podem ser considerados regiões ecótonas, ou seja, área de transição entre ambientes. O mangue é a transição entre todos os biociclos e a mata de cocais é a união dos poderes entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia. Ufa, é muita coisa. O mundo da ecologia envolve muitas relações. Por isso, veja em seguida o mapa mental mais destrinchado só sobre relações ecológicas. Vamos explicar direitinho a ecobiose, que é a relação da gente com o meio, e a alelobiose, que estuda a relação dos seres entre si. Ou seja, o Descomplica é realmente uma mãe. Não perca! Relações ecológicas a seguir! Vamos seguir aqui explicando as relações alimentares, também chamadas de relações tróficas. Nesse aspecto, temos seres autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são autônomos, eles conseguem produzir seu próprio alimento. Por isso, também são chamados de produtores, podendo ser fotossintetizantes, tipo as plantinhas, que realizam a fotossíntese, ou quimiosintetizantes. Do outro lado, heterótrofos são os organismos que não produzem seu próprio alimento. Podem ser consumidores, aqueles camaradas que se alimentam de outros organismos, ou decompositores, literalmente, aqueles que degradam a matéria orgânica. Temos uma cadeia alimentar, quando um organismo é alimento de apenas um outro ser vivo, havendo transferência de matéria e energia unidirecionais. Logo mais, vamos mergulhar nessa energia. Por enquanto, você precisa entender que o sentido dessa seta indica o sentido do fluxo de energia e matéria orgânica, ou seja, do animal que é consumido em direção a quem o consumiu. Cada organismo ocupa um nível trófico diferente. Nível trófico é o nível que o organismo ocupa na cadeia alimentar, indicando o nível de nutrição do mesmo. Assim, acontece o ciclo de nutrientes. Por exemplo, o gafanhoto representa um consumidor primário ou de primeira ordem, que se alimenta de um produtor e ocupa o segundo nível trófico. Esses animais também podem ser chamados de herbívoros. O sapo é um animal que se alimenta de outro animal, ou seja, é um carnívoro e é um consumidor secundário ou de segunda ordem, ocupando o terceiro nível trófico da cadeia. Por fim, a serpente, que ocupa o quarto nível trófico desta cadeia, também é carnívora, sendo então uma consumidora terciária ou de terceira ordem. E os onívoros? Como diria a música do Rei Leão, é o ciclo sem fim que nos guiará. No final da cadeia, todos os organismos serão decompostos pelos decompositores e a matéria inorgânica produzida por eles é reabsorvida pelos produtores. O conjunto de cadeias alimentares é chamado de teia alimentar. Isso faz com que um mesmo indivíduo possa ocupar mais de um nível trófico.
É assim, quando a onça se alimenta da raposa, ela ocupa o quarto nível trófico, sendo consumidor terciário. Mas, se resolver fazer a dieta do coelho e só comer coelho, ela ocupará o terceiro nível trófico, sendo uma consumidora secundária. Como prometido, vamos falar de energia. A energia solar é a principal fonte inicial de energia de um sistema alimentar, transformada em energia química pelos organismos fotossintetizantes. Essa energia química fica armazenada na matéria orgânica. Quando a energia está em um nível trófico, ela é perdida para o ambiente pelas atividades metabólicas de tudo que o organismo faz, até mesmo respirar. Se esse organismo é ingerido por outro, apenas parte da energia é passada para o nível trófico seguinte. A energia disponível na cadeia diminui à medida que é transferida. Por isso, dizemos que o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, nele não há o reaproveitamento da energia liberada, diferente da matéria que retorna aos produtores. As setas em vermelho indicam a transferência de matéria, enquanto que as setas amarelas indicam a energia que é transferida e perdida. Repare que o tamanho das setas amarelas diminui, representando que a energia transferida diminui a cada comedor e ao longo da cadeia como um todo. Observe a figura abaixo e indique a alternativa que apresenta a definição dessa pirâmide ecológica. Observe a imagem. É possível afirmar que, letra A, se trata de uma pirâmide de número? Letra B, se trata de uma pirâmide de biomassa? Letra C, se trata de uma pirâmide de energia? Ou letra D, se trata de uma pirâmide invertida de biomassa ou de número? Qual é a nossa resposta correta? Letra D. Ao observar a pirâmide ecológica ilustrada na questão, podemos afirmar que se trata de uma pirâmide invertida. Como as pirâmides invertidas podem ser apenas de biomassa ou número, podemos concluir também que não se trata de uma pirâmide de energia. 2. O esquema representa uma pirâmide de energia de um ecossistema. Essa representação indica que, letra A, o número de indivíduos produtores é maior do que os indivíduos herbívoros. Letra B, o número de indivíduos carnívoros é maior do que os indivíduos produtores. Letra C, a energia armazenada é maior no nível dos produtores e menor no nível dos carnívoros. Letra D, cada indivíduo carnívoro concentra mais energia do que cada herbívoro ou cada produtor. Qual é a nossa resposta correta? Letra C. Com a pirâmide de energia, é possível perceber que a energia é maior nos produtores e o seu fluxo sempre é unidirecional, ou seja, sempre na mesma direção, sempre maior na base e menor nas escalas seguintes. As pirâmides ecológicas são utilizadas para representar os níveis tróficos de um ecossistema. Entretanto, nem todos os níveis aparecem nessa representação gráfica. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nível trófico que não aparece em uma pirâmide ecológica. Qual desses termos nós não falamos hoje? Qual desses termos que não está presente na pirâmide? Letra A, produtores. B, consumidores primários. C, consumidores secundários. D, consumidores terciários. Ou letra E, decompositores. Qual desse termo que não faz parte da pirâmide? Letra E, os decompositores, por atuarem em todos os níveis tróficos, não são representados em uma pirâmide ecológica. Os decompositores, exemplo de bactérias e fungos, eles não estão presentes apenas no nível, eles atuam em todos os níveis, decompondo a matéria orgânica. Portanto, eles nunca são representados nas pirâmides ecológicas. 4. Analise a pirâmide a seguir e marque a alternativa que indica corretamente o nome da pirâmide representada. Letra A, pirâmide de biomassa. Letra B, pirâmide de massa. Letra C, pirâmide de número. Letra D, pirâmide de energia. Ou letra E, pirâmide de produção. Observem, nós temos aqui na imagem 2 árvores que alimentam, é suficiente para alimentar 400 insetos, que alimenta 8 pássaros. Qual é o tipo de pirâmide em questão? Letra C, a pirâmide representada é a de número, uma vez que está identificando o número de indivíduos envolvidos na cadeia alimentar. Chegou a hora do Você na TV. Represente graficamente uma pirâmide ecológica. Escolha o produtor, o consumidor
Escolha aí algum animal que você conheça, que se alimente de algum vegetal. Esquematize uma pirâmide. Você pode utilizar desenho, sobre a forma de desenho, pode utilizar aplicativo de imagem. Faça essa pirâmide. Mande pra gente no número que está na sua tela. Agora eu tenho uma dica para você de uma série que retrata o nicho ecológico, o modo de vida de um animal muito interessante que são as baleias. Aqui nós temos O Segredo das Baleias. Em uma série dividida em 4 episódios, o objetivo é desmistificar a maneira como um dos maiores animais vive, expondo a rotina de algumas espécies conhecidas. Aqui nós temos a representação do seu nicho, do seu hábitat, como que se dá as relações ecológicas no ecossistema em que eles vivem. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre pirâmides ecológicas. Até uma próxima!